Fala, Blaugranas! Matheus Norman aqui para mais um vídeo no canal do Blaugrana Brasileiro. Hoje trazendo para você a nossa tradicional análise pré-jogo, que eu preciso te alertar, vai ser o nosso único vídeo desse sábado. E eu justifico, né? Geralmente a gente faz 2 vídeos por dia, principalmente quando tem um jogo do Barcelona para acontecer em breve, no caso tem jogo amanhã, mas por ser aniversário da minha sogra, eu não vou poder fazer 2 vídeos, vai ser só esse, o mais completo, o mais importante, a análise pré-jogo do jeito que ninguém faz na internet, pelo menos não falando em português. Então a gente vem aqui para discutir estatísticas, vem aqui para discutir encaixe tático, vem aqui para discutir tudo de importante sobre essa partida entre Barcelona e Getafe e eu garanto que eu vou te surpreender. Tem muita gente com medo de jogar contra o Getafe, porque tem a sensação que o nosso histórico recente é negativo, mas eu vou te mostrar que não é bem esse o caso já, depois daquele famoso lembrete. Não esquece, curte o vídeo, se inscreve no canal, hypa. Fazendo tudo isso, você me ajuda a continuar crescendo e a levar um conteúdo cada vez melhor para blaugranas espalhados pelo mundo inteiro. Já curtiu? Se inscreveu? Hypou? Então vamos lá. Você me deu o seu engajamento? Deixa eu te devolver entretenimento. E eu já começo as informações importantes aqui desse vídeo falando com você sobre as estatísticas do confronto contra esse adversário. A partida de amanhã que vai acontecer às 4 da tarde no horário de Brasília e que, como sempre, terá a nossa live pré-jogo 1 hora antes da partida. Às 15 horas horário de Brasília começa a live pré-jogo. A gente vai junto até próximo do apito inicial e depois tem a live pós-jogo. Ali por volta de 18h15, depois que o apito final soar, a gente vai para a live pós-jogo também. Mas a partida em si começa às 16 horas. É um jogo que já aconteceu 46 vezes na história. 46 vezes Barcelona e Getafe se enfrentaram. De maneira até bastante curiosa, 23 vezes em Barcelona e outras 23 em Madrid. Então, exatamente o mesmo número de partidas que aconteceu em Barcelona, aconteceu também na casa do Getafe. E ao todo, foram 31 vitórias do Barça, 11 empates e 4 vitórias do Getafe. Em 46 partidas, o Getafe só ganhou 4 vezes, então é freguês. 75% de aproveitamento para o Barça. Aí você fala, não, mas você não está entendendo. O problema é recentemente. Recentemente os caras estão abusando. Recentemente os caras estão sendo pedra no sapato. Calma, a gente vai já falar dos confrontos mais recentes. Mas eu já te adianto que a grande questão é que o Barcelona, fora de casa, quando vai visitar o Coliseu, o estádio do Getafe, ali sim tem alguma dificuldade. Até pela maneira como o Getafe prepara essas partidas, o gramado nunca tá bom, a bola não rola limpa, as bolas de reposição somem quando o Barcelona precisa e rapidamente aparecem quando é a vez do Getafe cobrar um lateral, bater um escanteio ou coisa do tipo. Você tem ali um jogo bastante violento, com muita perda de tempo, muito catimbado. Então, acaba sendo uma partida de Libertadores quando o Barcelona visita o Coliseu. E ali sim, existe um certo problema. Tanto que eu vou separar aqui para você jogos em casa e fora, e você vai perceber. Em casa, com mando de campo do Barcelona, 23 jogos, 19 vitórias e 4 empates. Nunca o Barcelona perdeu pro Getafe jogando em casa. Tá aí um tabu bem longo, né? 23 jogos, nenhuma derrota. São 19 vitórias e 4 empates, com 88% de aproveitamento no confronto na Catalunha. Quando o jogo é em Madrid, quando o jogo é na capital, aí a gente percebe uma distorção, a gente percebe uma inversão. O Barcelona continua tendo vantagem, como terá contra qualquer equipe do futebol espanhol, mas bem menos. 23 jogos, 12 vitórias, 7 empates e 4 derrotas. 62% de aproveitamento. É um dos menores aproveitamentos do Barcelona como visitante entre as equipes que estão na primeira divisão. E aí você pode até falar, não, mas tu tá falando história. Eu não tô preocupado com a história, eu quero saber recentemente o Getafe é uma pedra no sapato, ninguém me tira isso da cabeça, os caras tão... Calma, eu vou te falar agora só dos confrontos mais recentes. Nos últimos anos, continua tendo uma ampla vantagem em casa e uma dificuldade jogando fora. Inclusive, esses últimos tropeços
foram construídos nos últimos 5 anos, tá? Porque normalmente, mesmo jogando fora, o Barcelona ia lá, ganhava com facilidade. Então, olha o que acontece aqui. A última vez que o Barcelona não ganhou do Getafe jogando em casa foi em 2018. De lá pra cá foram 7 jogos. 7 jogos consecutivos com vitória. Com direito a goleada de 5-2 e de 4-0. Esse 4-0 na mão do Xavi na última temporada do treinador catalão. Você deve lembrar desse 4-0, né? O negócio é que o caldo entorna lá em Madrid. Lá em Madrid a situação complica. A última vez que o Barcelona ganhou do Getafe em Madrid foi em 2019. 6 anos. De lá pra cá foram 5 jogos, 4 empates e 1 derrota. Então, se você tem a sensação de que é muito difícil ganhar do Getafe em Madrid e que nos últimos anos o Barcelona não está conseguindo, está correto. Lá em Madrid, o Barcelona desde 2019 não ganha, foram 5 jogos, 4 empates e 1 vitória do Getafe. Agora, se você tem a sensação que o Getafe é uma pedra no sapato em qualquer lugar, aí tá errado, porque na Catalunha já tem 7 anos que o Barcelona sempre vence o Getafe, com direito a goleadas e nunca na sua história perdeu. E aí eu tenho uma boa notícia para você, torcedor, que acompanha esse vídeo. Por que eu estou fazendo toda essa separação? Porque esse jogo é em casa. O jogo será no Johan Cruyff, o jogo será num estádio que não deveria estar recebendo partidas de primeira divisão, mas La Liga fez uma concessão, abriu uma exceção e acaba sendo um estádio que facilita a vida do Barça, porque é pequeno, mais pressão, menos torcedores significa menos turistas. Então você tem 6 mil pessoas assistindo, são 6 mil sócios ali no cangote do adversário, gritando, incomodando. Acaba que vira um ambiente de alçapão, de caldeirão, que em Montjuïc não tem, e que no Camp Nou tem, dependendo de quantos turistas estiverem envolvidos. Eu já fui em muitos jogos que você sentia aquela atmosfera que empurrava o time, e em alguns jogos que você ia e tinha gente tirando foto, gravando vídeo, nem assistia o jogo direito, ficava batendo papo, não estava lá para ver o Barcelona jogar, estava lá para dizer para os outros que viu o Barcelona jogar, né? Então, no Johan Cruyff, a tendência é que a gente tenha a permanência, a continuidade dessa sequência de vitórias. São 7 vitórias consecutivas jogando em casa, inclusive uma sob a tutela do Hansi Flick, temporada passada, 1-0, gol do Lewandowski. Beleza? Mas agora que a gente já falou sobre estatística, sobre confronto, já desmitificou uma ideia que eu percebo que muito torcedor do Barcelona tem. Vamos falar de tática? Vamos falar como joga o Getafe. E o Getafe, aí não é mito não, tá? Aí não é uma sensação equivocada. Aí todo mundo tem a mesma visão e ela é correta. O Getafe é um time retranqueiro. O Getafe tem jogado nessa temporada no 5-3-2. Na temporada passada era no 5-4-1. Sendo que esse 1 era um volante, que foi contratado volante, e virou atacante na mão do Bordalás. Então dava pra gente dizer que era 5-5-0, que era o Uche. Foi vendido pro Crystal Palace, não joga mais pelo Getafe. Na atual temporada vem jogando no 5-3-2. O goleiro da Vitória, os zagueiros são o Abkar, Duarte e Digené. Os 3, se a mãe deles estiver em campo, eles descem o cacete, eles dão porrada. Eles agridem idoso se for necessário. Se tiver um idoso conduzindo a bola num jogo de festa, eles dão tesoura na altura do joelho. Os 3 são zagueiros muito duros, muito violentos, muito agressivos. E o Digené acaba sendo o líder, tanto técnico quanto tático. É o capitão da equipe, é o cara que está há mais tempo vestindo a camisa do Getafe. Virou até um símbolo. É um jogador símbolo do Getafe. Faz muito tempo que o Digené está lá. É bom defensor, joga nas 2 laterais e principalmente como zagueiro, e é essa função que vem exercendo na atual temporada. A temporada passada jogou até mais vezes como lateral do que como zagueiro, por uma questão de necessidade, de falta de profundidade no elenco. Ele quebrava o galho. Na atual temporada está sendo esse terceiro zagueiro, ao lado do Duarte e do Abkar, uma zaga bastante física, bastante agressiva. Nas laterais, você tem o Diego Rico e o Kiko Femenia. O Kiko Femenia passou pelo Barcelona, é da base do Barcelona. Eu tenho pouquíssimas memórias dele sendo convocado para jogar pelo time principal. A maior parte do tempo ele esteve no Barça B, mas é made in La Masia.
E ele joga pela lateral direita. Estava no Villarreal até a temporada passada, veio para o Getafe e é um reforço que chegou gratuitamente. O Diego Rico, lateral esquerdo, raramente passa da linha de meio campo. Então, apesar dele ser o lateral, ele funciona mais como um quarto zagueiro. O Digené fica pela direita, ele pela esquerda, o Abicari e o Duarte por dentro. E, teoricamente, ele é um lateral que deveria exercer a função de ir no fundo participar da construção das jogadas. Muito dificilmente você vai ver ele exercendo essa função. Ele guarda muito posição. Você pega o mapa de calor dele na temporada. Se você conseguir ver, enxergar, é um teste de visão, é um teste oftalmológico, enxergar quais foram os momentos em que o Diego Rico passou do meio-campo, e a tendência é que contra o Barcelona seja ainda mais defensivo. O Kiko Femenia se projeta um pouco mais, inclusive surgiu na base do Barcelona como ponta, não como lateral, só que nesse novo sistema do Bordalás ele está dando uma segurada, ele não está indo tanto ao ataque, embora comparado a quem está do outro lado, ele seja o lateral mais ofensivo do mundo, né? Porque passou do meio campo, tu já é mais ofensivo que o Diego Rico, e o Femenia, ele ajuda um pouco mais no ataque. Vamos ver, inclusive, se ele vem pro jogo, né? Daqui a pouco a gente comenta melhor sobre isso, mas quando vai enfrentar o Barcelona, o Bordalás dobra as precauções e costuma mexer no time, que já é defensivo, para ficar ainda mais retrancado. No meio-campo são 3 e os 3 são volantes: Arambarri, Luiz Milla e Mário Martín. Mário Martín, inclusive, da base do Real Madrid. Os 3 são mais focados no desarme do que na construção. Os 3 são extremamente agressivos, a gente pode dizer até violentos. O Mário Martín, eu lembro que ele é da base do Real Madrid, porque num jogo de pré-temporada, ele chegou a dar uma tesoura e quase foi expulso. Numa partida de pré-temporada, ele deu uma tesoura no jogador do Barcelona. Agora me foge a cabeça quem foi. Mas ali numa partida que não valia muita coisa, pré-temporada, bora testar a molecada, dar minutagem para os jovens, ele ficou à beira da expulsão. O árbitro dispensou porque era lance para expulsão. E ele não mudou muito essa personalidade agora que está jogando no Getafe, não. Na verdade, lá ele está tendo muito mais oportunidade de se manifestar dessa forma, né? Luiz Milla e o Arambarri acabam se projetando um pouco mais no ataque, mas a prioridade é defender. Atacar, se der, totalmente opcional. Prioridade sempre fechar os espaços. Não tem nenhum meia nessa equipe. Eu acho que até no elenco, se a gente tentar enxergar, não vai encontrar nenhum jogador com proposta de criatividade. É todo mundo priorizando o aspecto físico, é velocidade, é imposição física, é força, não é muito técnica. E lá no ataque, vem jogando o Bordalás agora com 2 atacantes. O Adrián Liso, que veio contratado do Zaragoza, da 2ª divisão, é o artilheiro do time na temporada até agora. E o Borja Mayoral, que foi o artilheiro do Getafe na maior parte das temporadas em que teve nível físico. Já vem de 2 temporadas com muitos problemas de lesão. Ele era o artilheiro do Campeonato Espanhol 2 temporadas atrás. Naquela última temporada do Xavi, até metade do campeonato ele era o artilheiro. Ele tinha 15 gols. Estava muito bem o Borja Mayoral. Sofreu uma lesão gravíssima de joelho. Foi desconvocado da seleção espanhola quando todo mundo já dava como favas contadas que ele ia ser um dos convocados até para a Eurocopa. E nunca mais conseguiu voltar a jogar porque nunca mais conseguiu ficar saudável um mês. Joga 2 partidas, lesiona de novo. Com a venda do Uche para o Crystal Palace, o Borja Mayoral, que estava sendo reserva por conta dos problemas físicos, voltou a ser titular nas últimas partidas. Então a tendência é ter o Liso se movimentando um pouco mais. Até o nome dele dá a entender isso, né? Ele é um pouco mais liso. E o Borja Mayoral como referência na área, tentando fazer os gols, aproveitar as poucas oportunidades. Com mais um detalhe, falei do Femenia e repito aqui. Não podemos descartar que um desses 2 atacantes seja substituído para a entrada do Neyou, que é volante, inclusive volante do Leganés, que foi rebaixado, e ele foi contratado aí pelo Getafe. É bastante físico, incomoda qualquer um que tenha a posse de bola, é um cara que corre o tempo todo. É bem possível, inclusive, que ele vire titular desse time ao longo da temporada. Por enquanto ainda não é, mas na partida contra o Barça, esse 5-3-2 pode facilmente virar um 5-4-1 ou até um 5-5-0, como era na época do Uche, esse Getafe.
É um sistema muito defensivo, voltado para segurar o 0 a 0, mas que a gente, nessa temporada, percebe o Bordalás tentando se adaptar e se transformar numa equipe um pouco mais equilibrada. Na temporada passada, a base de faltas táticas, a base de perda de tempo, a base de simular lesão e deixar o tempo passar para ser atendido, estressando o adversário, o melhor estilo catimba de Libertadores, nessa base, o Getafe conseguiu ser, com 10 defensores, às vezes tinha um lá no ataque, mas normalmente os 10 jogadores de linha tinham como prioridade defender, ele conseguiu ser a 4ª melhor defesa do campeonato. Empatado com o Barcelona, tomou 39 gols, e só ficou atrás de Real Madrid, que tomou 38, Atlético de Madrid, que tomou 30, e Atlético de Bilbao, que tomou 29. Em outras palavras, ele teve defesa de G4. Para isso, no entanto, ele colocava tanta gente defendendo que ele teve ataque de rebaixado. Foi o 2º pior ataque do campeonato. Só quem fez menos gols que o Getafe, que fez 34, foi o Valladolid, que fez 29. Então, fora o Lanterna, que foi o pior em tudo, da primeira até a última rodada, um time que jogou a primeira divisão, mas que tinha cara de segunda, e que até na segunda era arriscado passar vergonha, fora esse time, o Getafe foi o pior ataque da temporada passada. Então ele tenta encontrar um pouco mais de equilíbrio, mete um segundo atacante, passa a ter atacantes de verdade, não o Uche, um volante que ele transformou em atacante depois de contratar. No entanto, apesar disso tudo, contra o Barcelona, a tendência é que ele volte um pouco para as suas origens. Bola pro mato toda vez que rouba, violência, agressividade, choque físico, faltas táticas constantes, exigindo muita atenção da arbitragem para entender o momento de distribuir cartões e não deixar o antijogo prevalecer, algo que na Espanha, eu não sei porquê, há uma conivência gigantesca, nem na Itália há tanta conivência com faltas táticas quanto na Espanha. Na Espanha, o puxão de camisa em qualquer lugar do mundo é amarelo automático. Na Espanha, o Getafe e o Alavés fazem muito isso, são os times que mais fazem falta tática e que mais perdem tempo durante o jogo. Não tem um monte de cartão sendo distribuído. E vamos ver como vai ser a postura aí do De Burgos Bengoechea. Já foi escolhido, já foi anunciado, será o árbitro de amanhã. Foi o árbitro da final da Copa do Rei, uma arbitragem muito ruim dele, mas o Barcelona conseguiu ser campeão apesar de tudo. Não é isso? Então, a tendência é que, mesmo que nessa temporada o Bordalás esteja tentando ser um pouco mais ofensivo, contra o Barcelona ele se atenha às suas origens. Ele volte ao que foi temporada passada. Tentar segurar o 0 a 0 e até se estiver perdendo de pouco, 1 a 0 para os caras ainda é goleada. Porque os meus competidores, os outros times que estão brigando para não cair, quando vierem visitar o Barcelona também vão perder e devem perder de muito mais do que eu. Eu tenho a vantagem no saldo de gols. Não é isso? Mas claro, você está querendo saber, dentro desse sistema, quais são os jogadores mais importantes, os adversários que a gente tem que observar com mais atenção. Quem me acompanha há mais tempo sabe, você que é novo eu te aviso, neste momento, nesta sessão do vídeo, a gente vem para o top 3 dos caras. O momento do vídeo em que a gente fala um pouco sobre quem são as peças-chave no sistema do técnico adversário e que o Barcelona tem que estar mais atento no momento em que a partida for acontecer para ter uma vitória mais tranquila. Dependendo do time que a gente enfrenta, podem ser jogadores mais defensivos ou ofensivos, pode ter um pouco mais de equilíbrio nessa análise, podem ter jogadores defensivos e ofensivos, cada um com a sua importância, mas no caso do Getafe eu acho que ninguém tem dúvida, né? Todos os principais nomes vão se destacar pelo que fazem defendendo, porque atacando esse time não consegue ter muita consistência e os seus principais nomes não conseguem ter muita importância. Então vamos para o top 3 dos caras. Em terceiro lugar, o capitão Didier, zagueiro do time há muito tempo, veterano, muito bom, muito físico, agressivo, consegue encontrar o limite entre as faltas duras e a expulsão, que é uma habilidade importante para uma equipe que joga da maneira que atua o Getafe, e que tem uma polivalência significativa nessa defesa. Joga na lateral direita, joga na lateral esquerda, pode jogar na zaga em qualquer uma das 3 posições. No centro, pela direita ou pela esquerda. Mas não é que ele faz todas essas funções da maneira que você imagina que os principais jogadores do mundo nessas funções, nessas posições fazem.
Não é que na lateral direita ele arrebenta dando assistência, na lateral esquerda ele vai lá, mete passe de 3 dedos, na zaga ele dá lançamento longo, nada disso. Ele é um jogador primariamente defensivo. Se subir para apoiar quando tá nas laterais é só na boa, e o mais normal é que ele nem passe do meio campo. A gente tem dúvida se ele vai jogar na lateral ou de terceiro zagueiro, mas certamente estará em campo, exercendo sua liderança técnica e tática, e se tiver num dia extremamente inspirado, pode atrapalhar o Barcelona na construção das suas oportunidades. Então nessa lista de top 3 jogadores do Getafe, tem que estar o Didier. Em segundo lugar, Mauro Arambarri, uruguaio que, se você enxergasse numa Libertadores, no Campeonato Brasileiro, no Campeonato Argentino, talvez não lhe chamasse atenção. Eu não falo isso em tom de crítica ou tentando ridicularizar o atleta, mas é um volante normal, desses que você encontra em qualquer campeonato que seja um pouco mais físico, que apele para a competitividade. No entanto, no Getafe, ele encontrou a sua casa em território espanhol. Num campeonato em que preza-se muito pelos volantes mais técnicos, mais inteligentes, pela visão de jogo, o Arambarri, que não tem nada disso, mas corre o jogo todo, não foge dos embates físicos. Apesar de não ser um cara grandão, ganha muitos duelos à base da força, chuta bem de fora da área, faz gols, sem em nenhum momento se descuidar do apoio defensivo, ele virou o craque do Bordalás. Dentro do sistema do Bordalás, dos jogadores de linha, sem dúvida é o mais importante. Fez gol no Barcelona na última temporada, naquele empate 1-1 que aconteceu lá em Getafe, que aconteceu no Estádio Coliseu. E se o Barça não estiver atento, pode repetir a dose, porque continua se projetando no ataque como elemento surpresa, sem nunca se descuidar de correr para trás com o máximo possível de energia, com o máximo possível de intensidade, e fechar esse meio-campo onde todos os participantes são especialistas em defender. Dentre uma equipe que joga com 3 volantes, o Arambarri é o que mais a gente pode comparar a função de um meia de ligação. Não pela criatividade, mas pela força de vontade, mas pelo sacrifício que ele faz de fugir das suas características principais e se projetar no ataque para tentar contribuir. Olho no Arambarri. Para o Barcelona ganhar e principalmente para se manter sem sofrer gols, vai ter que ter muita atenção às movimentações do volante uruguaio. E eu já até adiantei quem vai ser o top 1, né? Quem vai terminar em primeiro lugar. Se o Arambarri, que está no segundo lugar, é o mais importante jogador de linha, quem vai ser o jogador mais importante do Getafe na partida contra o Barça? Sem dúvida alguma, Davi Soria, o goleiro que consegue, dentro dessa equipe, que tem muita gente defendendo, quando exposto, fazer as defesas necessárias para manter o Getafe vivo. Você gostaria do Soria vestindo a camisa do Barcelona? Não, tem nível para isso. Mas você gostaria do Soria vestindo a camisa de qualquer equipe do meio da tabela para baixo, em qualquer campeonato de qualquer lugar do mundo? Pode ter certeza que sim. Porque ele não é um goleiro tecnicamente perfeito e acima da média, nem mesmo no patamar dos principais goleiros do futebol mundial. No entanto, é o tipo do cara que vira ídolo pela consistência, pela longevidade, pela seriedade no trabalho, justamente nessas equipes de menor importância, de menor competitividade. No Getafe, o Soria vai ficar o tempo que ele quiser. Só sai se decidir buscar novos desafios, porque lá em Madrid é muito valorizado, para o torcedor do Getafe é um ídolo, e o motivo disso a gente já viu quando jogou contra o Getafe. Ao mesmo tempo que no jogo da ida ele mostrou por que tá no Getafe e não num time maior, errando uma saída no cruzamento do Koundé e permitindo que a bola morresse no pé do Lewandowski para fazer um gol, falha naquele lance. No jogo do retorno em Getafe, ele mostrou por que é ídolo da torcida local, fazendo uma sequência de boas defesas em chutes do Barcelona, geralmente de média distância, e que garantiram o empate, garantiram 1 ponto. Para times como o Getafe, 1 ponto contra o Barcelona é goleada, e se o Soria estiver extremamente inspirado, como ele esteve no retorno da temporada passada, diferente do turno daquela mesma temporada, aí sim o Getafe pode sonhar com alguma coisa. Fora isso, se o seu jogador mais importante, o goleiro, não estiver numa noite mágica, esquece.
o Getafe não vai conseguir sequer competir. Por toda a importância tática que ele tem, pela idolatria da torcida e pelo nível técnico que é alto, embora não se compare aos principais goleiros do mundo, o Davi Soria é o primeiro no top 3 dos caras, tá no lugar mais alto do pódio, no top 3 dos caras, aqui no canal do Blaugrana Brasileiro. A medalha mais inútil que ele vai ganhar em toda a sua vida. Beleza? Mas tá bom de falar do Getafe, né? Falar um pouquinho do Barcelona, que afinal de contas será o protagonista da partida. Depois que a gente já destrinchou como jogo rival, vamos tentar entender o que o Barcelona vai se propor a fazer nessa partida. Vamos tentar entender, primariamente, qual é a escalação que o Hansi Flick traz para jogo. Tá na hora da aposta da escalação, que eu sempre lembro para você, não é a sessão do vídeo em que eu digo quem eu escalaria, é a sessão que eu digo quem eu acho que o Hansi Flick vai escalar. E para essa partida, até pela dureza que foi o jogo contra o Newcastle, extremamente desgastante e sem muito tempo de descanso, né? Não é que o jogo foi quarta e a gente vai jogar de novo domingo, foi na quinta-feira. Chegaram da Inglaterra já começando a pensar no jogo de domingo e não num descanso, numa recuperação, depois daquele grande duelo que o Barcelona travou contra o time do Ed Howe. Então vem uma escalação que provavelmente vai ser rodando alguns nomes que estavam mais desgastados, ao mesmo tempo que pensando em ganhar de uma equipe que se defende com muita gente e se defende muito bem. Sem mais delongas, vamos lá. Qual será a escalação do Barcelona para amanhã? A nossa aposta é Joan Garcia, Koundé, Eric Garcia, Christensen e Gerard Martin. No meio-campo, Pedri, De Jong, Dani Olmo e no ataque, Rafinha, Rashford e Lewandowski. Mas caramba, o Cubarsí tá lesionado? Não. No entanto, teve um baque no joelho, não treinou com normalidade nos dias seguintes, vai ser convocado para a partida, mas dificilmente sai no time titular. E no caso do Araújo, que fez um jogaço contra o Newcastle, numa partida desse estilo, em que o adversário contra-ataca pouco e se defende com muita gente, uma qualidade maior na saída de bola é a prioridade do Hansi Flick. E quando a gente enfrentou times desse tipo, quando a gente enfrentou equipes com essa postura na temporada passada, ele sempre priorizou o Eric e não o Araújo. Até mesmo nas partidas que o Araújo sai no time titular, o Flick faz a leitura correta do jogo e percebe que a gente está precisando de um pouco mais de qualidade. Mais gente capaz de trabalhar no espaço curto e menos gente capaz de impedir contra-ataques, que é uma especialidade do Araújo pela velocidade e pela imposição física, o Araújo saía e o Eric entrava. E aí tu pensa, caramba, precisando de um gol, ele troca um zagueiro por outro, esse treinador tá maluco. E aí o Eric Garcia o tempo todo com a bola no pé na intermediária ofensiva, facilitando a vida dos volantes, do Pedro, do De Jong, trabalhando na troca de passes. Eu acredito que é isso que vai acontecer. Vem Eric e Christensen, tanto pela capacidade de saída de jogo, mas também porque o Cubarsí está precisando de um descanso a mais depois do susto que deu lá na Inglaterra. Ah, mas se é esse o caso, por que não botar o Joffrey no lugar do Gerard Martin? Dois motivos. Primeiro, por hierarquia, o Gerard Martin está à frente do Joffrey. E segundo, porque a gente consegue perceber que o Gerard Martin está numa crescente. E não é interessante cortar o desenvolvimento e a evolução de um jogador que está ganhando confiança depois de 2 boas atuações consecutivas e que parece ter sido, junto a outros ajustes, um dos motivos pelo qual o Barcelona solucionou as suas dificuldades nas 2 últimas partidas. Se contra o Raio Vallecano e o Levante, os adversários criavam 6, 7, 8 oportunidades saindo na cara do Joan Garcia, o Valência não conseguiu nenhuma vez, o Newcastle teve 2 chances claras de gol, uma o Joan pegou, a outra foi a diminuição por 2-1, e a gente precisa dar o mérito para quem tem mérito. Parte disso é a capacidade defensiva, parte disso são já os ajustes táticos que o Hansi Flick fez. O Gerard Martin faz parte dessa nova fórmula. Eu acredito que ele vai ter continuidade, mas não ficaria surpreso e não acharia absurdo se o Joffrey, que tem uma postura mais ofensiva, no caso da gente enfrentar uma equipe que se defende tanto e tão bem, ele acaba tendo uma oportunidade. Minha aposta, Gerard Martin. No caso do Pedro e do De Jong, ninguém questiona. Mas por que o Dani Olmo no lugar do Fermin? O Fermin jogou bem contra o Newcastle.
não atacando, mas contribuindo defensivamente. Jogou bem contra o Valência, ali sim se projetando nas costas da defesa e fazendo os gols, e tudo isso é verdade. Mas em ambos os casos, a gente tinha equipes que se propunham a adiantar um pouco as linhas para tentar propor jogo. Não conseguiram. Barcelona dominou a posse de bola. No caso do Newcastle, velocidade nas pontas até deu para ter embates, para ter chances criadas. No caso do Valência, nada funcionou. Mas a gente tinha ali equipes que iam tentar atacar um pouco mais e que iam deixar um pouco mais de espaço para o Fermin usar a sua velocidade e a sua projeção nas costas da defesa. Contra o Getafe não tem costa da defesa. O que tem atrás, o que tem passando as costas da defesa do Getafe é o goleiro. E às vezes nem isso, que às vezes o zagueiro fica do lado do goleiro para tentar proteger o gol. Então a gente vai precisar de alguém que trabalhe melhor no espaço curto, que tenha drible dentro da área, que finalize mesmo pressionado, que tenha um pouco mais de qualidade técnica e tranquilidade na hora de distribuir o jogo, e aí é a característica do Dani Olmo. O ataque, eu acredito que ninguém questiona. Pode ser que o Lewandowski descanse, porque teve um jogo muito desgastante aos 37 anos lá contra um time da Premier League, um time muito físico, como é o Newcastle. Pode ser que o Ferran tenha oportunidade, mas a minha aposta é a continuidade do polonês, pela característica goleadora, mais faro de gol, mais presença de área, e pelo fato de que o Ferran não teria tanto espaço para as suas projeções, para usar a sua velocidade, que é a sua principal característica, e é um time muito bem preparado para vencer essa partida. Não é isso? Resumindo, tem tudo para ser um jogo amarrado, estressante, concentração máxima, exigência máxima de concentração e de insistência e de paciência para o torcedor e, claro, para os jogadores do Barcelona, ao mesmo tempo que é uma equipe que terá, o adversário, pelo menos o Getafe, poucas propostas de contra-ataque e que para ele 0-0 é goleada. Um gol cedo pode mudar completamente e facilitar a vida do Barcelona nesse confronto, mas se a gente for para o intervalo, o Getafe tendo conseguido manter esse 0-0, eles voltam com mais confiança para os últimos 45 minutos e o Barcelona volta muito mais pressionado. A gente não pode esquecer que o Real Madrid ganhou 5 jogos, 5 vitórias. O Barcelona não está muito atrás. Em 4 jogos são 3 vitórias e 1 empate. Ganha bem do Newcastle na Champions. A gente não pode achar que o Barcelona tá mal, mas obviamente em nenhum momento do campeonato, mesmo no começo, é interessante deixar o adversário escapar. Um tropeço faria com que o Barcelona permitisse ao Real Madrid ter 3, 4, 5 pontos de vantagem. No momento o Barcelona tem 10 pontos, o Real Madrid 15. Então se perder são 5, se empatar são 4. Já começa a dar um pouco de confiança para o Real, jogar muita pressão no Barça e ir para o segundo tempo empatando com o Getafe faria com que ainda dentro do jogo essa pressão ela acabasse crescendo. Então é importante buscar o gol o mais rápido possível, o Hansi Flick sabe disso, a escalação deve ser com essa proposta e eu tenho total confiança em vitória do Barcelona. O contexto negativo de um tropeço possível a gente analisou, mas na minha opinião não tem tropeço não. É em casa, é com um time que está em evolução, que tem individualidades capazes de fazer gol em qualquer adversário e que contra o Getafe não vai ser diferente. 3-0 Barcelona, vira para o segundo tempo 1-0, mais 2 gols no segundo tempo, gol de Lewandowski, Rafinha e Marcus Rashford, 3 pontos na conta do Barça, na sequência de uma temporada que promete ser um pouco mais equilibrada no aspecto defensivo, pelo menos foram assim as últimas partidas, e que a gente vai ter que ter um pouco mais de paciência no momento da construção. O preço que você paga por defender melhor é atacar com menos gente. A gente sempre pediu para o Hansi Flick fazer isso. Ele está fazendo, pode ser que a gente não meta 4, 5 gols todo jogo como fazia a temporada passada, mas não concedendo 8 ou 9 oportunidades para o adversário, para mim está valendo a pena. Você pode concordar ou discordar de qualquer coisa que escutou aqui nesse vídeo, é só deixar aí nos comentários. Mas as informações que eu tinha para compartilhar, elas se encerraram. Então a gente vai se encaminhando para acabar com a nossa interação. Mas antes disso, aquele lembrete, já falei mais cedo, vou repetir agora, curte, se inscreve, hypa.
Curte o vídeo, se inscreve no canal, aperta no botão de hypar. Fazendo tudo isso, você me ajuda a continuar crescendo e a levar um conteúdo cada vez melhor para blaugranas espalhados pelo mundo inteiro. Por hoje, a gente encerra. Aquele abraço e até o próximo vídeo.